Boa tarde, torcedor afeano. Estamos de volta agora à coletiva de imprensa com o técnico Vinícius Munhoz e as perguntas enviadas pelos nossos setoristas. A primeira delas do Marquinhos Chiochini, equipe dos campeões da bola, Rádio Cultura FM. Vinícius, boa tarde e parabéns pela estreia positiva. Vimos a Ferroviária com muitas dificuldades na primeira etapa, mas depois das entradas na etapa complementar, o time ganhou mais corpo e agressividade no ataque. Qual sua análise dos dois tempos? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos torcedores, ao Marquinho. Obrigado pelas palavras. É um jogo de dois tempos distintos, né? Nós experimentamos muita dificuldade no primeiro tempo, né? É complicado depois de um longo período de preparação. Fazia a estreia, né, na competição, jogando 11 horas da manhã, adaptação a um gramado também que não era o nosso, né? E eu vi que a gente teve um pouco de dificuldade em relação a isso, né? O Água Santa dominou praticamente as ações do primeiro tempo em termos de finalização, criação de jogadas, e a Ferroviária experimentou muita dificuldade. No segundo tempo, nós tivemos uma atitude diferente, né? Tivemos também, em muitos momentos, o jogo equilibrado, até porque o Água Santa é uma equipe muito qualificada, né? muito organizada, com bons jogadores. Mas eu percebi mais equilíbrio no segundo tempo e a Ferroviária sendo cirúrgica, né, quando teve as oportunidades. Entendo que a competição está apenas no seu início, né, foi um passo importante, vencer fora de casa. Não sei quantos adversários vão conseguir ter uma vitória jogando contra o Água Santa, né, em Diadema, que a gente sabe que é um lugar de muita dificuldade para se jogar. Mas eu tenho que valorizar, né, a luta, a entrega dos nossos jogadores. E, além disso, a Ferroviária mostra que tem um grupo qualificado, né? Tanto os jogadores que iniciaram o jogo, quanto aqueles que entraram. Eu tenho dito, né, ao longo da semana, sempre que tenho oportunidade nas coletivas, de que primeiro nós temos que ser competitivos dentro do nosso elenco, para depois ter condições de ser competitivo contra os adversários, coisa que aconteceu hoje, né? E a gente conseguiu mudar o jogo e conseguimos o resultado, né? Agora é poder recuperar os atletas, né? Já que nós temos um jogo aí tão difícil quanto foi esse aqui contra o Água Santa em casa contra o São Paulo. A segunda pergunta do Marquinhos, gostaria que comentasse a atuação do garoto John Kennedy e principalmente as entradas de Rafael Costa, Felipe Ferreira e Matheus Lucas. O John Kennedy é um jogador que a gente sabe da capacidade dele, né? Um jogador com uma alta capacidade técnica, além disso versátil. A gente tem procurado, na convivência com ele no dia a dia, conhecê-lo. É um jogador que já jogou, né, nas duas pontas, tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, e hoje acabou o jogo jogando como 9. Eu estou aproveitando também para conhecer o Kennedy, né, além dos treinamentos também em jogos. E a gente está tendo todo o cuidado para poder oferecer, né, as melhores condições para o John Kennedy, para que ele possa ser a sua melhor versão, né, jogando aqui na Ferroviária. Em relação à entrada dos demais jogadores, né, Felipe Ferreira, o Rafael Costa, né, que entraram no intervalo. Depois nós tivemos a entrada do Matheus Lucas, jogadores que entraram muito bem na partida, né, entenderam rapidamente que o jogo estava pedindo. Eu entendo que a partir desses jogadores a gente tem condição, às vezes, de mudar um pouco o ritmo do jogo, né? Por isso a gente pensou também as substituições, e eles conseguiram compreender bem o que o jogo estava pedindo, né? Inclusive o Matheus Lucas com uma assistência muito precisa, né, no gol que o John Kennedy fez na saída do goleiro. Rafael Costa é um jogador também de qualidade, dá um ritmo legal no meio campo. Felipe Ferreira é um jogador que eu já conheço há bastante tempo, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em 2019, aqui mesmo na Ferroviária. Mas o fundamental é que a gente pôde dar ritmo de jogo a todos os jogadores, né? Ou a boa parte dos jogadores. Agora o desafio é recuperar a todos e a gente com calma fazer a escolha, né, daqueles que vão iniciar a partida contra o São Paulo e também aqueles que vão entrar no decorrer da partida. O Flavinho Fernandes, do Portal Araraquara agora. Vinícius, boa tarde. Parabéns pela grande vitória fora de casa. Bom, sabemos que foi a estreia e o primeiro jogo oficial do time na temporada, mas vimos um Água Santa pressionando bastante, criando várias situações de ataque e chances de gol.
mas com a entrada do Rafael Costa mudou totalmente a partida e as jogadas começaram a funcionar. Como você analisa essa grande estreia da Ferroviária com vitória no campeonato? E também gostaria que você falasse sobre a atuação de John Kennedy marcando 3 gols. A vitória é muito importante, né? Um passo importante já na largada da competição, conseguir os 3 pontos. Eu entendo o Campeonato Paulista como uma competição extremamente equilibrada, onde estrategicamente vencendo fora de casa na primeira rodada e tendo 2 jogos em casa na sequência, é importante, né? Porque não vamos ter viagens longas, né? Nesse intervalo, principalmente entre o jogo do São Paulo e o jogo do Santo André. Então é importante esse resultado para que a gente possa, com calma, planejar muito bem, né, os 2 jogos que temos em casa, começando pelo São Paulo, que já será, né, um adversário extremamente difícil. Em relação ao John, eu já havia comentado, trata-se de um jogador de qualidade, acho que ainda está adaptando as nossas ideias de jogo, né, se adaptando à competição também, que não é uma competição fácil, né. Podemos esquecer que o John é um jogador jovem, é a primeira vez que ele atua fora do Fluminense, fora do Rio de Janeiro, então há de se dar um tempo para que ele possa se adaptar, mas ele já deu uma demonstração do seu potencial, né, e nós temos que ter sabedoria para conduzir com ele, assim como com todos os atletas, né, da melhor forma possível o trabalho para seguir com o desempenho que a gente apresentou hoje, principalmente no segundo tempo. O Guilherme Moro, do Toque de Bola, boa tarde, Munhoz, parabéns pela vitória. Na sua concepção, as mudanças no meio-campo foram as principais responsáveis pela vitória da Ferroviária? Não, eu penso que a atitude dos jogadores como um todo. A gente teve, como falei, 2 tempos distintos e no segundo tempo o ímpeto dos atletas foi outro, né? Causamos desconforto para o Água Santa, principalmente em contra-ataques, né? Nós soubemos entender aonde poderíamos ter vantagem nesse momento, né? E com muita atitude de todos eles, tanto os que iniciaram jogando quanto aqueles que entraram, a gente conseguiu transformar as chances que criamos em gols, né? Mas eu acredito o resultado ao trabalho de todos os jogadores, né? Que foram competitivos e conseguiram reverter um resultado que nós sabemos que jogando lá em Diadema contra um adversário duríssimo que é o Água Santa não será fácil para os outros adversários, né? Por isso que temos que valorizar bastante essa vitória que nós tivemos contra eles. A segunda pergunta do Guilherme, o fator psicológico da Ferroviária foi importante para conseguir a virada? Esse é sempre muito importante, né? A estreia numa competição duríssima como é o Campeonato Paulista e que tem um componente emocional importante envolvido, né? Porque se cria uma expectativa enorme a partir dos treinamentos, né? Do período preparatório em poder já no primeiro jogo ter a melhor performance possível, já demanda, né, uma atitude emocional dos atletas importante, coisa que nós tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo, mas eu observei muito ímpeto, né, muito equilíbrio também emocional dos nossos atletas para controlar principalmente o final do jogo, marcar os gols, né. O Água Santa teve 2 atletas expulsos ali, onde naquele momento, se nós tivéssemos nos desequilibrado, também poderíamos perder jogadores, né, naquele momento, mas os jogadores souberam interpretar bem, seguiram jogando, né, aquilo que o jogo estava pedindo, mas o psicológico, né, ele sempre é importante, o emocional ele é fundamental e nós estamos sempre dando atenção a isso, né. A Anne, nossa psicóloga, tem acompanhado os treinamentos também para poder acompanhar os atletas. E eu entendo que a Ferroviária ainda tem muito espaço para evoluir aí ao longo da competição, seja na parte técnica, né, quanto na psicológica e emocional. O Rodrigo Soró, do Araraquara News, professor Vinícius Munhoz, boa tarde, parabéns pela vitória, principalmente de virada. Agora é virar a chave e focar no São Paulo, nesse campeonato de tiro curto? Vem com Deus e bom retorno. Muito obrigado, Soró, um abraço aí. Agora é descansar, né? A gente poder saborear um pouquinho essa vitória importante, mas a partir de amanhã a gente já direcionar, né, na reapresentação com os atletas, tendo em vista o nosso jogo contra o São Paulo. Há muito campeonato ainda pela frente, né? A Ferroviária deu uma demonstração de uma alta capacidade técnica e de reverter um resultado, né?
que sempre é importante diante dessa dificuldade que tem a competição, mas nós já temos um adversário duríssimo na quinta-feira e temos que direcionar, né, toda a nossa energia para fazer uma preparação com qualidade e colocar em prática no jogo contra o São Paulo. A penúltima pergunta da coletiva é do Rodrigo Viana, do blog do Rodrigo Viana. Vinícius, amigo, parabéns por essa reestreia no Paulistão. Você merecia, mais que ninguém, essa vitória. Pergunto, dá para iniciar com John Kennedy como centroavante, na posição em que ele fez os 3 gols? Obrigado, Rodrigo. Um abraço, né? Uma vitória de todos nós. Então, o Kennedy, como falei, é um jogador versátil, né? Ele reúne, pela sua alta capacidade técnica, condições de jogar em várias posições, né? Essa é a minha avaliação inicial, né? Eu tenho tido uma boa impressão em relação a esse atleta, né? Ainda, como falei, o conhecendo, mas a função de centroavante é uma função que é familiar a ele, né? Assim como é jogar pela extrema, né? A gente tem que, com calma, assistir o jogo, fazer a nossa avaliação junto com a comissão técnica, né? E aí, com calma, decidir qual a função, né, que a gente vai usar o John aí na próxima partida. Para finalizar, a pergunta do Walter Strozzi, a Cidade On, Vinícius Munhoz, a Ferroviária parece ter demorado para se encontrar na partida, visto que o Água Santa chegou a ter 70% de posse de bola no primeiro tempo e finalizou mais contra o gol defendido por Saulo. Quais lições você tira desse primeiro confronto e como corrigir esses erros em um espaço curto de tempo, visto que o jogo contra o São Paulo é na quinta-feira? Thiago, é complicado a gente sair de um longo período, como eu disse, né, de preparação e ter que estrear fora de casa, com um ambiente adverso, com um adversário qualificado como é o Água Santa, né? A gente não enfrentou qualquer adversário, um adversário que tem feito boas participações no Campeonato Paulista, né? E nós sabíamos que iríamos experimentar muita dificuldade jogando em Diadema, né? Não é porque nós tivemos a vitória que não há situações a serem melhoradas, né? Como falei, eu acho que a Ferroviária tem muito espaço para evoluir ainda ao longo da competição. A gente tem que estudar o jogo, aproveitar os dias de treino aí até o jogo contra o São Paulo e a gente poder corrigir, né, aquilo que precisa ser corrigido desse jogo contra o Água Santa e, com calma, criar a estratégia, né, pensar a estratégia que vai encaixar para o jogo do São Paulo. Mas eu entendo que a Ferroviária ainda tem muito a evoluir e nós, junto com a comissão técnica, né, vamos procurar ter a sabedoria para primeiro identificar e depois poder praticar, né, essas soluções nesse curto espaço de tempo e já poder voltar a ter um desempenho melhor, né, dessa vez espero nos 2 tempos aí contra o São Paulo. Chegamos ao fim da nossa coletiva de imprensa, agradecemos aos setoristas que nos enviaram as perguntas, os torcedores que nos acompanharam, nos assistiram, deram força, os que estiveram presentes aqui em Diadema também, fizeram a festa aí, apoiaram o time todo momento. Vinícius, muito obrigado, parabéns pela vitória, um bom retorno. Obrigado, Thiago, agradecer a presença do nosso torcedor, né? Sempre importante ter a presença da nossa torcida, mesmo nos jogos fora de casa. Aproveitar também para convocá-los para esse jogo fundamental, importantíssimo para nós, que é contra o São Paulo, né, onde eu tenho certeza que a torcida pode fazer a diferença a nosso favor, né, e todos juntos aí poder fazer um grande jogo, né, e poder, se possível, aí ter mais uma vitória na competição.